Vocês já devem ter ouvido aquela piada de que o Batman é tão louco quanto seus vilões. Mas se eu disser que dois artistas decidiram abraçar de vez essa ideia. O roteirista Grant Morrison e o desenhista Dave McKean criaram uma das histórias mais sombrias e psicológicas do morcego, o botando em situações tão deploráveis que faz ele mesmo questionar sua sanidade. Mas não em qualquer lugar, e sim no sanatório mais horrendo já criado, fazendo o nosso herói entrar no verdadeiro inferno com a dúvida se realmente vai conseguir sair do asilo Arkham. A história ela começa com o comissário Gordon avisando o Batman que os pacientes tomaram conta do asilo Arkham. E pra quem não vê muita coisa do Batman, isso é mais comum do que vocês imaginam. Toda semana dá uma merda nesse lugar. E o Coringa, que tá liderando a revolta, ele exige que o Batman vá até lá. E a gente espera uma atitude fria e estrategista do Batman. Aqui não. Ele aparenta estar bem abatido e muito emotivo até. E quando o Coringa ameaça por telefone cegar uma das vítimas com um lápis, o Batman se desespera e até grita. Algo que não é tão comum de ver numas histórias mais padrões dele. E ele até desabafa que ele está com medo, não de entrar em Arkham, mas do Coringa estar certo de que ele é louco igual todo mundo lá. Quando o Batman chega em Arkham, o Coringa já o recebe na entrada. A gente já vê que o lugar tá uma bagunça. E descobrimos que o Duas Caras está totalmente capacitado, por causa do seu novo tratamento. A sua moeda que ele usava para tomar decisões foi trocada por cartas de tarô, para aumentar suas possibilidades de escolha. Só que ele nem consegue decidir mais se quer ir no banheiro sem usar as cartas. Então ele fica no chão se mijando todo. E também um dos médicos explica melhor as condições mentais do Coringa. É dito que ele tem super sanidade. Mesmo o nome sendo uma bosta, é um conceito bem interessante. Meio que o Coringa não tem uma percepção muito boa do mundo ao seu redor. E ele recebe muitos estímulos caóticos de sua mente. E para lidar com essa barragem do mundo exterior e da sua mente, ele só deixa se levar. Isso faz com que um dia ele seja um palhaço bobo e outro um psicopata. Meio que ele não tem uma personalidade própria. E isso é um jeito bem poético de explicar as várias versões de personalidades do Coringa durante as histórias do Batman. Mas é claro que a HQ não vai ficar só explicando o que tá se passando na mente do palhaço. Então Coringa força o Batman a jogar esconde-esconde enquanto os vilões procuram ele. E só uma amostra de que ele tá falando sério, ele já faz um dos reféns e de comes e bebes. Mas vamos falar o que faz realmente essa HQ ser única, que é só a arte, que é totalmente estilizada, usando muito de simbolismos, mas em que em certos momentos também causa uma confusão proposital, como se a loucura dos personagens estivessem tomando conta das páginas. E o que não faltou aqui foi tipo de técnicas usadas. Temos desenhos, pinturas, fotografia e colagem, deixando cada página uma obra de arte. Lembrando que também podemos criar narrativas visualmente. Um bom exemplo disso é na delegacia. A gente vê o Gordon e outros policiais com um traço mais realista, o que acaba dando um destaque pro Batman, já que ele é bem mais abstrato. Ele é muito escuro, igual uma sombra, ele tem uma orelha maior que a outra, os ombros dele são bem largos, e ele não possui uma forma definida. Mas quando o nosso herói entra em Arkham, esse destaque já se perde, já que tem vários vilões com estilos e visuais diferentes entre si, rimando perfeitamente com o tema da HQ de que o Batman pertence ao asilo. E não temos só estilos diferentes, mas até os balões mudam. O Batman tem aquele balão preto com a escrita branca, igual no Sandman. E o Coringa nem balão ele tem. E as palavras são vermelhas e caóticas. E até as emoções dos personagens mudam o seu visual. O Batman acaba aceitando fazer uma associação de palavras com uma das reféns, que é a psiquiatra. E conforme ele vai tocando nos assuntos mais pessoais, seu rosto vai ficando mais iluminado para um tom mais azul. Ou o Coringa, quando ele vai ficando mais animado, o seu rosto fica estourado nas páginas, sendo até incompreensível. E o primeiro vilão que encontra o Batman no esconde-esconde é o Cara de Barro, que é tratado como uma doença ambulante. Ele tem o visual que mais se difere da sua aparência padrão. Em seguida, o Batman encontra o Dr. Destino. Não esse aqui. Um vilão bem desconhecido, a maioria só conhece por causa do Sandman. É o maluco que rouba Dreamstone, que acaba causando aquela cena famosa da lanchonete. E aqui ele está numa cadeira de rodas, que inclusive o Batman chuta de uma escadaria. Esse Batman aqui tá poucas ideias. Mais vilões aparecem, como o Espantalho, que só dá um oi e o Batman vaza. Outro que aparece, o Chapeleiro Louco, que é bem importante simbolicamente pra obra, já que ela faz várias referências e citações ao Alice no País das Maravilhas. Também aparece Maxi Zeus, outro vilão bem desconhecido, mas que tem um dos melhores visuais aqui. Ele é totalmente azul, que saem uns fios dele que se conectam nos aparelhos de um jeito improvisado. E o último que vemos é o Crocodilo, que por padrão já é um personagem puxado mais pro terror, já que ele se alimenta de gente, além de ser mais forte e resistente que o Batman. Mas visualmente ele tá parecendo aquele sapo do É Quarta-feira Meus Bacanos, só que bombado. Tirando o Crocodilo, nenhum dos outros vilões apresenta um perigo real pro Batman. Ou ele dá uma porrada que já acaba com um cara,
cara, ou ele só mete o pé e foda-se. Eles são colocados mais pra ser um perigo pra sua sanidade do que pra sua integridade física. Se você tá querendo ler HQ, só um aviso. Ela toca em uns assuntos que pra uma pessoa sensível pode acabar sendo muito pesado. Ela não tem uma violência visual, uma ou outra cena tem um sanguinho, nada demais. É mais o contexto de certas cenas, como a descrição de um psicopata, de como ele comete seus crimes, ou várias coisas ofensivas que o Coringa fala. E pra uma pessoa que tem um gatilho ou um trauma, com certeza não é uma boa indicação. E meu canal não é focado em conteúdo pesado. Inclusive eu prometo que o próximo vídeo vai ser uma obra bem mais leve. Inclusive dê indicações, eu não tenho restrição nenhuma. Pode ser filme, jogos, livros, mangá, HQ. Se eu achar que dá pra fazer um vídeo interessante sobre, eu vou fazer. A história vai intercalando com vários momentos do passado de Amadeus Arkham. E a gente vai lendo vários trechos de seu diário. A gente vê ele jovem, cuidando da sua mãe, que é psicologicamente doente. Ele também relata que ele acabou vendo um ser sobrenatural. Só que não é bem especificado o que é, se é um fantasma, um demônio ou uma entidade. O Batman vai ver esse ser também durante a história. Então a gente vê Amadeus mais velho voltando pra mansão depois de muito tempo. E eu gosto como a mansão é retratada visualmente aqui. Tem um painel do lado de fora que ela é bem iluminada, com árvores verdes. E quando ele entra, tem um rosto retratando a escuridão engolindo. Descobrimos que Amadeus agora tem uma mulher e uma filha. E que ele tá tratando de um novo paciente que se chama Mad Dog. E que sua mãe acabou se churrascando no passado. E Amadeus começa a modificar sua mansão para que ela vire um sanatório. E é até construído uma estátua do arcanjo Miguel matando uma cobra com uma lança. Mas acontece algo horrível que o paciente Mad Dog, que é um psicopata, acaba fugindo e indo atrás da família de Amadeus, fazendo coisas de psicopata, se é que vocês me entendem. Incrível que pareça, o Amadeus mesmo assim tenta tratar o Mad Dog durante um ano. Até que ele tenta fazer um tratamento de choque e acidentalmente ele transforma o Mad Dog em uma torrada. E a gente já vê que o Amadeus vai ficando meio perturbado, achando que a casa tá viva e que tá tentando se comunicar com ele. Por fim, a gente vê mais escritas do seu diário que começam a narrar indiretamente a luta do Batman contra o Crocodilo. E depois do Batman levar muita porrada, ele acaba pegando a lança de Miguel e enfiando no Crocodilo. Eu acabei vendo um artigo que explica melhor essa analogia da estátua. Meio que seria a representação do Batman como Cristo, amado por muitos e odiado por outros. E o Crocodilo seria o dragão citado por Amadeus. E para alguns estudiosos psicanalistas, o dragão é um símbolo materno, o que acaba combinando com o passado tanto do Amadeus como do Batman. E o fato do nosso herói vencer o dragão é como se ele estivesse superando os seus traumas. O que faz sentido, já que no resto da história o Batman não fica remoendo seus traumas igual antes. E eu sei, é muita viagem, mas eu acho incrível como uma HQ consegue abrir tantas portas para vários tipos de interpretações. E a HQ acabou influenciando várias outras obras, a mais famosa é a trilogia de jogos do Batman Arkham. Principalmente o primeiro jogo, que acaba explicando do porquê ele tem uma atmosfera muito mais voltada pro horror do que os outros jogos. Ele até pegou certas referências, como o túmulo de Amadeus, e também o fato do Crocodilo ser um arrombado, que além da boss fight dele poder te dar susto, ele ainda pode te matar no hit kill. Então é revelado que foi um dos reféns que liberou os prisioneiros, o Cavendish, já que ele tinha lido o diário de Amadeus, e aqui a gente recebe informações novas. A mãe de Amadeus, ela sofreu de delírios por ser atormentada por uma entidade sobrenatural, descrita como um morcego. E a mãe de Amadeus não se churrascou, ela foi churrascada pelo seu filho. E Amadeus promete que ele vai prender o espírito do morcego no asilo. Só que antes ele é preso no seu próprio sanatório pro resto da sua vida. Então no presente, Cavendish liberta os prisioneiros para atrair o Batman até o asilo, acreditando que ele é o morcego descrito por Amadeus, dizendo que o Batman alimenta o mal do asilo trazendo almas insanas. Só que o que ele não esperava é que outro refém o fizesse ir de arrasta pra cima. E o Batman até manda ele teve o que merecia. Esse Batman, ele realmente é poucas ideias. Finalmente a gente chegou no momento final da história, que a gente vê o Batman indo se encontrar com o Coringa. E o Batman propõe que os duas caras escolham se ele viverá ou não, entregando a famosa moeda pra ele. Se a moeda cair com o lado intacto pra cima, o Batman tá livre. Se cair com o lado riscado, o Batman morre. Ela é jogada, o duas caras vê o resultado e diz que o Batman pode ir embora. Mas o que ninguém sabe é que a moeda caiu com o lado riscado pra cima. E o duas caras decidiu ignorar o resultado, mostrando que finalmente ele pode escolher as suas próprias ações agora. Então a história acaba com o Batman vencendo, não os vilões, mas o medo de possuir a loucura, de se tornar igual às pessoas que ele luta, o medo do sanatório ser sua casa. E quando ele vai embora, o Coringa até se despede dizendo: vai curtir sua vida lá fora, mas não se esqueça que se a barra pesar, sempre vai ter um lugarzinho pra você aqui, no Asilo Arkham.